Meu nome é Flávio Balestrin, eu sou vice-presidente de marketing e RH da TOTUS. O meu hobby é cultivar orquídeas. Muito tempo atrás, na verdade quando eu tinha meus 13 anos de idade, meu pai tinha fazendas em Goiás. E nesta época meu pai costumava sempre trazer de presente alguma planta diferente para minha mãe em casa. E essas plantas tinham samambaias, orquídeas, bromélias, vários tipos de plantas diferentes. E eu sempre ajudava meu pai. E dentre as plantas, as que mais destacavam, obviamente, eram as orquídeas, que tinham sua época de floração, plantado daquele jeito diferente, plantando uma madeira, plantando um vaso. E a gente montou em casa um primeiro ripado, né? Que o ripado é aquela coisa que você constrói com bambu para sombrear um pouco as plantas. E ali foi a meu primeiro orquidário. Se tem uma planta que eu queria mostrar, é essa aqui. Essa aqui é a primeira das 5.000 que estão hoje aqui. Essa foi uma planta que meu pai trouxe de Goiás. E foi a primeira planta que eu me interessei. São 32 anos comigo, tá aqui ó, o tamanho dela, tá bem cultivada. Primeiro foi um ripado, depois a gente construiu uma estufinha artesanal, depois a gente construiu uma estufa um pouco maior ainda de tijolos, com aquela cobertura de telha, né, de telha de fibra de vidro. E depois com o tempo, acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, eu construí a primeira estufa mesmo, com essa cara aqui de estrutura de estufa, né? E hoje eu tenho duas. E as 5.000 plantas estão distribuídas entre essas duas estufas e, claro, eu tenho também no meu apartamento algumas plantas, eu não quero ficar longe de algumas mais difíceis, algumas que eu tenho até um carinho diferente. Eu tenho tanto aqui quanto na outra estufa, mas eu tenho também em São Paulo no apartamento hoje na varanda. No começo, a maioria das espécies que eu tinha eram brasileiras. Depois, com o tempo na carreira, eu fui morar fora do Brasil. E nesse tempo, meu hobby foi se refinando, porque eu tinha contato com as associações internacionais. Então, fui diversificando. Aquilo que era uma coleção mais de orquídeas nacionais, começou a ser orquídeas latino-americanas e orquídeas de vários locais do planeta. Aí veio o segundo desafio, né? Quando você pega uma orquídea que dá no Bornéu, que dá na Ásia, que dá num clima úmido, que dá acima de 4.000 metros, aí você começa a ter, para cuidar de todas no mesmo ambiente, você começa a ter que criar microclimas dentro da tua estufa, né? Desde o jeito que você planta ela, até colocar num lugar mais de sombra, mais de sol, mais alto na estufa, mais baixo, assim você tenta reproduzir um pouco aquele clima da casa dela, para ela poder crescer e dar flor, que é o objetivo de quem tem hobby de orquídeas, é manter ela viva, bonita e florindo. Quando você está no teu emprego ou no seu trabalho, você tem projetos, né? Os projetos, não adianta você querer também que eles aconteçam em 3 meses. Às vezes ele acontece em 1 semana, mas às vezes ele acontece em 3 anos. O importante, assim como na planta, num projeto, é você ter momentos graduais, uma progressão sucessiva. Então na planta, você ir cuidando de um vasinho pequeno, você passa para um médio, você passa para um grande até ela dar flor. E no projeto você faz a mesma coisa, você coloca um time, engaja, define objetivos, estruturas entregáveis e vai fazendo pequenas entregas ao longo do tempo. A TOTUS é uma empresa de tecnologia, plataformas tecnológicas e software de gestão. A TOTUS hoje está presente no Brasil e nas Américas, na América Latina e América do Norte. Nós temos hoje 7.500 funcionários diretos e mais 5.000 funcionários na nossa rede de canais e franquias. Temos mais de 30.000 clientes. Comecei na área de recursos humanos, que foi minha carreira toda construída em RH, e gradativamente, com o crescimento da empresa, eu fui assumindo outras responsabilidades dentro de áreas de negócio e hoje eu cuido de uma área de modelos de negócio, marketing e RH. Aqui eu acho que é aquele momento que você desestressa um pouco, né? Então tem momentos que você está com uma planta, você está tão afoito de pegar a planta, replantar, cortar um pedaço dela, e aí você fala assim, bom, isso não é o melhor caminho. A planta tem a biologia natural dela, deixa eu deixá-la mais um tempo aqui com calma, deixa eu entender um pouco melhor o que está acontecendo. E esse tipo de coisa é a coisa que a gente, às vezes na correria do dia a dia, você quer resolver muito, você quer terminar o dia sem pendência. Você quer resolver rápido um problema sem dar o tempo de amadurecer, sem dar o tempo de você consultar mais gente, envolver mais gente, entender qual a gravidade daquele problema. Às vezes você está muito estomacal no momento, assim, bom, deixa eu parar, dormir, dia seguinte, os problemas têm sua biologia também, né? O hobby das plantas me influenciou a curtir muito natureza, de um ponto que eu fui de ter jipe, de gostar de jipe, de gostar de fazer trilha de jipe. Por quê? Porque esse contato com natureza. Até meu filho, que está com 6 anos hoje, ele me ajuda com as plantas, tem um super carinho com as plantas que eu levo, senta do meu lado. Então até meu filho também está meio contagiado com isso. É uma delícia, né? É uma delícia um filho de 6 anos, né? E é uma delícia ter o filho nesse momento de planta, de paixão, e ele brincando com isso junto com você.